4 jogadores do elenco do Grêmio se reuniram com representantes das torcidas organizadas do clube na tarde dessa segunda-feira na Arena. Uma conversa de quase 1 hora. Aqui nesse vídeo eu vou te contar quem são esses jogadores, o que foi dito nessa reunião, os pedidos feitos de ambos os lados, como está o ambiente dentro do CT do Grêmio, o que se fala nas últimas horas sobre Luiz Castro e alguns outros detalhes nessa que é uma semana Grenal que começa tensa. Bora? Então tá. Primeiro assunto aqui é ainda sobre a noite do domingo. O Grêmio chegou em Porto Alegre depois da derrota para o Bragantino por volta de 11h45. E 11h45 da noite. E ali, o grupo de jogadores saiu por outro lado. O ônibus que estava posicionado e que fez os torcedores se concentrarem num protesto, ele ficou parado ali, como uma isca. Pois eu descobri o que foi dito, tá? Qual foi a informação passada para que o Grêmio saísse pela lateral? O Grêmio, as pessoas do Grêmio nos bastidores afirmam que a Brigada Militar tinha a informação de que haveria uma possibilidade de violência naquele momento. É curioso que isso seja dito porque mais de um veículo identificado com o Grêmio estava presente lá, conversou com os torcedores em alguns momentos e não havia esse clima, assim, sabe, de olha, a qualquer momento isso aqui vai explodir, a qualquer momento pode ter alguém dando um pontapé, jogando pedra. Bom, o Grêmio saiu por outro lado, deu um drible na torcida e o Grêmio, algumas pessoas de dentro do Grêmio afirmam que em nenhum momento os jogadores ficaram à disposição ou estavam planejados para encontrar esses torcedores na noite de domingo. Mas sim, nessa segunda-feira, o Grêmio promoveu o encontro dos líderes do elenco com representantes das torcidas organizadas. Eu não tenho detalhes aqui de quais torcidas estavam na arena nessa segunda-feira à tarde, mas eu vi que a torcida jovem estava no aeroporto, a Rasta também tinha presença no aeroporto, então pelo menos esses dois grupos de torcedores eles estavam aí nas últimas horas, tá? O que eu ouvi? Houve uma reunião, eu estou lendo aqui a mensagem que eu recebi, tá? De uma das fontes. Houve sim uma reunião com as lideranças das organizadas. Os jogadores saíram do CT e foram até a arena. Existem vídeos já nas redes sociais mostrando um carro do Grêmio, com seguranças do Grêmio, levando os jogadores ao encontro desses torcedores. Os jogadores que participaram desse encontro: Carlos Vinícius, Marlon, Vila Sante e o Everton. Esses foram os 4 jogadores presentes no encontro com os líderes das torcidas organizadas. E esses jogadores ouviram as manifestações dos torcedores e pediram apoio para a sequência de jogos. O Grêmio tem os 2 confrontos contra o Inter, o primeiro no Beira-Rio, na próxima quinta-feira, dia 28. No final de semana, enfrenta a Chapecoense na Arena pelo Campeonato Brasileiro. E o Grêmio só tem uma vitória nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro. E depois, na outra quinta-feira, recebe o Inter no segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Então a conversa foi para pedir o apoio, né? Alguns integrantes da diretoria estavam presentes, eu não tenho o nome de quais dirigentes estavam lá, tá? Não sei se era o Rafael Lima, o vice-futebol, se é o Paulo Pelaipe, o diretor executivo, mas tinha gente lá. Os 4 jogadores estavam lá, tá? E eu ainda tentei buscar informação se tinha alguém da comissão técnica. Não imagino que o Luiz Castro fosse estar lá, mas o Vitor Severino poderia estar. Até o presente momento eu não tenho a confirmação da presença do Vitor Severino. Tá? No final do vídeo eu vou falar uma outra coisa curiosa aqui com relação a esse cenário, tá? De torcedores visitando o CT, indo ao CT, encontrando jogadores. Bom, mas vamos seguir aqui sobre o ambiente. O ambiente é um ambiente tenso, o ambiente é um ambiente pesado, né? As pessoas do Grêmio com quem eu falo, elas relatam isso, e isso passa, obviamente, pelo resultado contra o Bragantino, pela sequência, pelo momento e também pelos discursos. O discurso do Luiz Castro foi um discurso pesado no pós-jogo em Bragança Paulista. Ele rebate críticas e ele foge do padrão dele, inclusive, que é falar sobre o jogo, ele fala sobre outras coisas. O tom não é normal. O Paulo Pelaipe também era um tom que é um tom de ultimato, então o clima ele é pesado, né? E eu gravei um outro vídeo mais cedo falando que o Grêmio está dando um all-in. Quem joga pôquer sabe, quem não joga pôquer assim como eu, vai pesquisar e saber que é uma aposta total no Grenal. Por quê? Porque aqui a leitura é, se o Grêmio for eliminado pelo Inter,
o cenário é não de um trabalho que acaba, mas o ambiente ele fica praticamente insustentável, porque as críticas ao trabalho do Luiz Castro, elas estão aí há muito tempo. E ser eliminado no mata-mata até não seria um problema pela situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro, a um ponto da zona do rebaixamento. O problema é ser eliminado no mata-mata num clássico. Então, o temor maior é o efeito que isso pode ter no ambiente. Não necessariamente uma crítica ao trabalho do Luiz Castro, porque vale lembrar, 3 semanas atrás, quando o Grêmio foi eliminado pelo Bolívar, a diretoria bancou. Quando o Grêmio tomou 3-0 do Atlético Mineiro, a diretoria bancou. Agora, esse ultimato ele vem como uma estratégia para mobilizar. E, aliás, esse encontro dos torcedores com os líderes do grupo, ele tem uma estratégia de mobilização. O Grêmio faz esse encontro entre líderes do elenco com líderes de organizadas justamente para dizer, olha, agora é o momento de todo mundo pegar junto, não é o momento de ter protesto, não é o momento de nenhum ato violento. Porque, inclusive, o Luiz Castro cita isso novamente na entrevista, muita gente dentro do Grêmio temendo atos violentos. E no início do vídeo eu falei, né? Inclusive sobre essa informação que circulou para o Grêmio na noite de domingo. Então, é um encontro também para falar sobre isso, né? Bom, sobre o trabalho do Luiz Castro. Começa a crescer o número de pessoas do contexto do Grêmio que pensa que uma troca ela pode acontecer. Porque o time não consegue evoluir, porque o rendimento, mesmo quando é melhor na comparação com jogos anteriores, ele não garante resultado. Contra o Bragantino, o Grêmio teve inclusive a oportunidade de vencer o jogo e não venceu, né? Acabou tomando um gol aos 49 do segundo tempo, como vocês bem sabem. Então, o trabalho do Luiz Castro, ele não sofre críticas no sentido de, pô, o trabalho é ruim, ele perdeu o grupo. Eu não escutei isso até agora, tá? Mas o que se vê, o relato é, o tempo está passando, os jogos estão acontecendo e o time não está jogando, o time não está evoluindo. E isso liga um sinal de alerta, pela proximidade com a zona do rebaixamento, pelo Grêmio seguir sem vencer fora de casa. E não ganhar fora de casa se tornou o novo normal do Grêmio, é o novo padrão. O problema é perder fora de casa, na última bola do jogo, e com a possibilidade de ter vencido. Aí é um capítulo novo, é um capítulo à parte. O Grêmio está esperando uma posição da revisão médica, principalmente do Gustavo Martins, para saber se ele pode jogar o Grenal, né? Mas conteúdo de time, assim, a gente deixa para um outro vídeo, tá? Nesse vídeo aqui fica esse contexto desse ambiente, o que se fala nos bastidores e esse encontro com os líderes de torcida organizada. Tá bem? Te convido de segunda a sexta-feira, 8 da manhã, pelo horário de Brasília. Eu te espero na live, aquela live aqui no canal. Beleza? Um grande abraço, até a próxima.